Meus amados irmãos, Pai seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma semana de bênção, de vitória, que Deus Ele tem proporcionado a cada um de nós. Somos gratos a Deus porque certamente foi luta, mas a vitória foi certa em nome do Senhor Jesus. E todos nós estamos aqui para agradecer a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu. Essa semana tão especial. Certamente que Deus nesse dia, Ele proporcionou para nós grandes bênçãos. Eu creio que você também foi abençoado por Deus. Só o fato de você estar com vida, de você estar aí respirando este ar puro, de você estar me vendo, já é um grande milagre de Deus. Quantos que nesta semana não tiveram a oportunidade que você está tendo, que eu estou tendo, de estarmos aqui para nos comunicar, para nos vermos novamente. E eu agradeço muito a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus também pela vida da tua família. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por nós e através de nós. Deus é o doador de toda a vida, toda dádiva, todo dom perfeito vem lá das alturas, de onde Deus Ele está olhando por cada um de nós. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guardam. Certamente, muitas foram as investidas de Satanás contra a tua vida nessa semana, mas o Senhor te livrou de todas. O Senhor te deu força para você estar agora aí, entrando já nessa noite de sábado. É uma alegria muito grande para nós estarmos com vida, engrandecendo o nome do Senhor, nosso Deus. E só nos resta agradecer por aquilo que Ele tem feito por nós. Através de Jesus Cristo, Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos satisfeitos. É certo que muitas coisas das quais planejamos no decorrer da semana não aconteceram, e outras que nós não planejamos aconteceu. Então, certamente Deus Ele foi bondoso para conosco. Ele nos deu muito além daquilo que nós merecíamos receber. Eu particularmente recebi bênção de Deus essa semana. Deus me surpreendeu. Como sempre Deus tem feito, Deus sempre tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. E essa semana foi uma semana que Ele nos surpreendeu com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua bondade, estendendo sua mão para cada um de nós. Então é sempre assim, amado Deus, Ele cuida de nós quando nós confiamos nele, quando nós colocamos diante dele as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Então eu louvo a Deus, eu exalto o Senhor pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele fez por você, pelo que Ele fez por cada um de nós. É certo que nesse momento tem alguém triste, alguém que perdeu um ente querido, alguém que está aí com o coração partido, mas Deus Ele tem certamente uma palavra de consolo para você. Está escrito que Deus é o Deus de toda consolação. Ele nos consola em nosso momento de angústia, para que nós possamos consolar também aqueles que necessitam de consolo. Então, com o mesmo consolo que você foi consolado, Deus Ele vai te usar também para consolar outras pessoas. As lutas que nos sobrevêm são para aumentar a nossa fé, a nossa experiência, para aumentar a nossa confiança em Deus, para saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Certa vez Deus falou a respeito do povo de Israel. Ele disse: eu te guiei esses 40 anos no deserto. Eu te deixei ter fome, te deixei ter sede, para saber o que havia no teu coração
se guardavas ou não os meus mandamentos. Muitas das vezes Deus nos prova com situações, com adversidade, para testar a nossa fé. É muito fácil nós louvarmos a Deus na bonança. É muito fácil nós louvarmos ao Senhor quando aquela pessoa, porque oramos, ele fica curado. O difícil é quando não temos a resposta positiva de Deus e aquilo que nós tanto pedíamos não acontece. Então é esse momento que Deus ele quer ver a nossa fé. É nesse momento que Ele quer ver a nossa atitude. Nesse momento que Ele quer ver se nós realmente confiamos nele. Então quando tudo vai bem, é muito fácil louvar. Quando tudo vai bem, é fácil adorar a Ele, é fácil glorificarmos, é fácil nos alegrarmos nele. Mas quando tudo vai mal, como aconteceu com aquela mulher, que diante do profeta ela havia perdido seu filho. Ela vai ao encontro do profeta, e ao se aproximar do profeta, o profeta olha e pergunta: vai tudo bem? Vai tudo bem contigo, com teu filho, com teu marido? Ela disse: vai tudo bem. Mesmo se o filho estando morto, mas ela disse: vai tudo bem. Eu não sei como é que você reage diante da dificuldade, diante das adversidades. É muito comum nós ouvirmos pessoas culparem a Deus pela morte, pela desgraça, por uma perda, enquanto que existem hierarquias de demônios, de poderes que atuam nas regiões celestiais, procurando fazer o mal para nós. Esses poderes sim são responsáveis pelas desgraças, pelo que acontece muitas das vezes em nossas vidas. É claro que algumas vezes com a permissão de Deus, mas o inimigo, o apóstolo Pedro, ele escreve numa de suas cartas, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda como um leão ao vosso derredor, procurando a quem tragar. Então é dessa maneira que ele anda ao nosso derredor. Ele anda arquitetando planos malignos para nos destruir, para nos afastar de Deus, para nos entristecer. Quem sabe nessa semana alguém falou mal de você, alguém te caluniou, e você está triste, você está cabisbaixo. Mas eu digo para você que o teu Deus está no céu. Ele está contemplando tudo, Ele está vendo a tua vida, Ele está olhando para a tua necessidade. Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você está tanto almejando. Mas é bom você apresentar a Ele esta causa, é bom você apresentar a Ele este pedido para que Ele venha abençoar a tua vida, para que Ele venha cada dia mais te fortalecer na sua presença. E Deus, Ele quer ver de nós, Ele quer a nossa comunhão. Que ao dobrarmos os nossos joelhos, não seja simplesmente para pedirmos a Deus, mas para agradecer. Diga: Senhor, hoje eu não vim te pedir, eu vim te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Eu vim te agradecer, Senhor, porque o Senhor foi a minha retaguarda, o Senhor foi a minha direita, o Senhor me guardou, me livrou. Quantos livramentos você recebeu da parte do Senhor? E certamente esses livramentos, eles devem ser reconhecidos por cada um de nós. As Escrituras Sagradas nos exortam a reconhecermos e a contarmos as maravilhas do Senhor, quão grandes coisas Ele tem feito por cada um de nós. Então, meus amados, é bom você tornar notório, você contar o teu testemunho e exaltar o nome do Criador, daquilo que Ele tem feito em tua vida, reconhecer o poder dEle, aquilo que Ele tem otorgado a cada um de nós. Então, hoje é momento de agradecimento. Nós queremos agradecer a Deus por essa semana, uma semana abençoadíssima. Certamente pode ter sido uma semana de lutas, mas também foi uma semana de conquista, você que conquistou. E mesmo você que não conquistou nesta semana, eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, não desanime, não te desespere, não. Saiba que uma nova semana se começa. Então, Deus, Ele tem um tempo dele de agir. Nós vivemos dentro de um tempo e às vezes nós determinamos um tempo para que Deus ele venha cumprir os propósitos dele em nossas vidas. Só que Deus, ele não vive dentro de um tempo, Deus vive na eternidade. Então diz o apóstolo Pedro, também no livro dos Salmos, que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus vive dentro da eternidade.
Ele não conta o tempo que nem nós. O tempo foi nós que criamos, né? Nós que determinamos o tempo, os dias, meses, ano, horas, minutos, né, segundo. Mas Deus, ele vive dentro de uma eternidade. Então, para ele vai agir no tempo certo, no momento certo ele vai agir. E no final eu digo para você que tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Deus ainda tem muitas coisas para você. Se você está passando por essa dificuldade, se você não está mais suportando esta aflição na tua vida, este sofrimento, peça a Deus que Ele vai te ajudar, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te levantar e vai conceder a você o poder que você necessita. Às vezes o desânimo vem em nossas vidas por conta de problemas, de situações. Nós temos um caso na Bíblia Sagrada, o caso do profeta Elias. O apóstolo Tiago diz que Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. E certa vez, quando Elias ele fez uma grande proeza, derrotando os profetas de Baal e os profetas de Azerá, ele se viu ameaçado por Jezabel. Jezabel mandou afrontá-lo, mandou dizer a ele que no dia seguinte ele estaria como um dos seus profetas morto também. E o profeta Elias, ele ficou amedrontado, sentiu medo como qualquer outro homem, como nós também sentimos medo às vezes diante de algumas dificuldades. Ele então se retirou e foi para um lugar, e ali ele questionou com Deus aquela situação que estava passando. Só que Deus estava vendo a situação de Elias. Deus enviou ali alimento para Elias, e ele comeu, e com a comida daquele dia ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ele chegou até Horebe, o monte de Deus, e Elias continuou a sua caminhada. Então, se você está desanimado, você não foi o primeiro, você não foi o último, você é mais um que se desanima. Só que a palavra diz: tende bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, se o nosso Senhor Jesus ele venceu, aqueles que estão nele certamente também são vencedores. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tome posse dessa palavra. Creia que essa palavra é uma palavra que vem do coração de Deus para o teu coração. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não importa a dificuldade que você esteja passando, que você possa dizer como diz o apóstolo Paulo, que ele dizia: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, que Deus ele possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar a tua noite de sábado no Senhor Jesus. Pai seja contigo, irmã Neide Santana, Deus te abençoe também. Irmã Juliana Naval também, Pai seja contigo, né? Valentina, Fermino, um feliz sábado a todos os irmãos aí também. Augusto Pan Júnior, né? O Glória, Pai seja contigo. O irmão Augusto está pedindo aqui uma direção, Deus vai te dar essa direção com certeza, porque Ele é aquele que nos direciona em tudo aquilo que nós fazemos em nossas vidas. A irmã Jussiara Santana Barbosa também, Pai seja contigo, saudações irmã Jussiara Santana. Feliz sábado, amém, verdade, há tempo para todas as coisas, né? E isso está escrito na palavra de Deus, há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo para rir, né? Há tempo para amar, há tempo para odiar, enfim. E hoje vai chegar o tempo de você também contar a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Eu quero com você fazer neste momento a leitura da lei do Senhor, como é de costume, né? Todos os sábados nós fazemos isso, a leitura da lei do Senhor nosso Deus. Devemos fazer memória a esta lei que foi escrita pelo nosso Deus. E hoje eu quero falar um pouco acerca da lei do Senhor. Em alguns momentos com você eu quero pedir a sua atenção para nós meditarmos um pouco hoje sobre a lei do Senhor, naquilo que Ele tem reservado a cada um de nós. Eu também peço a oração dos irmãos, né? Estou com a garganta um pouco inflamada, esteve essa semana com uma virose da gripe aí, e a garganta aí está um pouco assim, falhando, né? Mas eu creio que vai dar para conversar com os irmãos. Irmão Paulo Azevedo, feliz sábado, irmão. A todos também aí, irmão Paulo Azevedo, que Deus te abençoe. E a todos os irmãos aí da sua região. Então eu quero ler com os irmãos aqui, no livro do Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 2, onde nós temos aqui
menção da lei do Senhor nosso Deus. Está escrito assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, em nome do Senhor Jesus. Então aqui a leitura da lei do Senhor, você certamente já sabe de cor, né? Os irmãos que fazem menção todos os sábados da lei do Senhor, tem escrita no seu coração e todos os dias a observam, porque essa é uma lei que deve estar escrita não somente aqui no papel, mas em nosso coração, porque está escrito que na nova aliança essa lei seria escrita no coração de cada um daqueles que obedecesse a palavra de Deus, né? Irmão Luiz Dário, Shabbat Shalom, né? Para você também, Deus te abençoe. Quero fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais esta semana que Ele nos deu. Se você quiser orar comigo também, eu convido você para juntos orarmos e agradecemos ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai que está no céu, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor amado, por mais esta semana que o Senhor nos deu, ó Pai. Obrigado, Pai querido, por ter guiado nossos passos. Obrigado por ter conservado a Tua palavra em nossos corações. Obrigado, Pai querido, por ter, Deus amado, escrito esta palavra, Senhor, na nossa mente, para que nós pudéssemos observar, Senhor. Deus de misericórdia, te agradeço, Deus, por ter nos conduzido na Tua segurança, Senhor, por ter nos conduzido, Pai, na Tua paz. Queremos te pedir, Senhor, jornada de paz para os próximos dias, que hoje, Deus amado, possamos renovar nossas forças, possamos renovar, Pai querido, a nossa comunhão contigo, que possamos estar de pé, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te exaltar, Senhor. Te peço, Pai querido, por esses irmãos, por cada irmão que nos assiste neste momento, Senhor, pelo teu servo que precisa de uma direção, por aqueles que precisam, Pai querido, de uma resposta. Quem sabe ainda, Senhor, não veio nesta semana essa resposta, mas quem sabe não vai ser hoje, quem sabe não vai ser amanhã. Dentro do tempo certo, o Senhor há de responder aos teus servos que estão esperando a uma resposta tua, Senhor. Deus eterno, quero te pedir, meu Deus, por todos os teus servos que têm se disponibilizado para guardar os teus mandamentos, Senhor, ajuda os teus filhos, para que eles possam continuar, Deus querido, com um coração puro, coração sincero, para te servir, Senhor. Assim, meu Deus, abençoa teu povo em todos os lugares, onde quer que se encontre, Deus amado, parte do teu povo reunido, Senhor, nesta noite de sábado, que eles possam, Pai amado, te exaltar, te glorificar e que possam sentir a tua presença. Deus amado, assim nesta noite, ó Pai, te pedimos que o Senhor venha nos dar entendimento da tua palavra, que o Senhor venha, Deus amado, nos fortalecer mais a nossa fé, aumentar nossa esperança, Senhor, para que em ti possamos estar seguro. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Eu quero convidar os irmãos para nós
meditarmos um pouco na lei do Senhor. Eu quero usar como base aqui um texto que está no livro de Juízes, no capítulo 21, Juízes 21, versículo 25, está escrito assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto aos seus olhos. Baseado nesse texto, amados, eu quero meditar com os irmãos sobre a lei do Senhor. Por que eu usei esse texto para iniciar falando sobre a lei do Senhor? Porque hoje o mundo está vivendo a mesma experiência bíblica dos juízes. Diz o texto que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais correto. Então, eis a razão de uma anarquia, que está vivendo hoje no mundo religioso. E quando se fala da lei do Senhor, então as coisas ficam mais difíceis ainda. Saudações à irmã Leonice Santos aí, que Deus te abençoe, minha irmã. Então, cremos, entretanto, que a sociedade em que a igreja hoje está inserida, a igreja ela vem sofrendo influência por parte de pessoas que não mais têm esse compromisso com a lei do Senhor. Então, a nossa sociedade hoje é uma sociedade que saiu da idade pós-moderna e está vivendo aquilo que chamo de pós-verdade, onde não existe mais o conceito daquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, o que é certo e o que é errado, para muitas pessoas hoje, já não faz muita diferença, Mas nós como Igreja de Deus, ainda cremos e pregamos a existência de valores absolutos e universais, E cremos que a verdade é algo que deve ser pregado por cada um de nós. E dentro do contexto bíblico da lei do Senhor, nós sempre falamos dessa verdade, que ela é uma verdade absoluta. Então, qual é a solução que nós temos para apresentar hoje diante dessa situação? É a contracultura cristã, ou seja, nós precisamos proclamar valores absolutos e universais de Deus, e estes valores estão resumidos nos 10 mandamentos, do qual lemos ainda há pouco aqui, e nós queremos compartilhar com os irmãos esta porção tão especial da lei do Senhor, mas nós queremos analisar alguns pontos com os irmãos aqui, em alguns minutos. Nós podemos observar no texto que lemos aqui, que a lei do Senhor ela continua sendo válida para os nossos dias, mas muitas pessoas elas têm deixado de lado esta mensagem tão especial, não têm encontrado mais prazer na lei do Senhor. O salmista Davi já dizia que ele tinha prazer na lei do Senhor. Inclusive no Salmo 1, quero ler com os irmãos aqui, como deve se portar uma pessoa que realmente é nascida de Deus. Ela tem um diferencial no meio da sociedade que vive. Se a pessoa ela se denomina cristã, ela tem que procurar vivenciar aquilo que a palavra de Deus diz. Então o salmista Davi no Salmo 1, ele faz aqui uma distinção entre os justos e o ímpio. Ele escreve assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que nós temos aqui? O justo em contraste com o ímpio. Como deve ser a conduta do justo? O justo, ele tem prazer na lei do Senhor.
O ímpio ele tem prazer em fazer aquilo que é errado. Então, quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus, ele consegue, de uma forma clara, obedecer à lei de Deus. O prazer dele é na lei do Senhor. Eu creio que você que está me assistindo, você está agora na noite do sábado, você está alegre porque mais um sábado que chegou, mais um dia de adoração que chegou, para você estar na presença do Senhor, então você sente prazer na lei do Senhor. Não somente na guarda do quarto mandamento, mas também em toda a lei do Senhor. Porque o apóstolo Tiago diz que se alguém é guardador da lei, mas ele tropeça em um só ponto, ele é culpado de todos. Então nós estamos nesta finalidade de cumprirmos com a lei do Senhor. Por quê? Porque nós temos o prazer na lei. E nessa lei nós meditamos de dia e de noite. Então, se você faz isso, você vai ser uma pessoa muito próspera, porque diz aqui o texto que ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Do contrário dos ímpios, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Concordo com essas palavras, o que disse o apóstolo João. Ele diz que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles permanecem para sempre. Então, se você você confia no Senhor, você espera nele, você vai permanecer para sempre. Você vai brilhar como o sol, sempre eternamente, porque Deus ele vai te guardar, ele vai te livrar naquele grande dia. Mas o ímpio, que não tem prazer na lei do Senhor, ele será como a palha que será dispersa. E o que vai acontecer com esse homem? Ele não vai prevalecer no dia do juízo. Ele não vai prevalecer no dia do juízo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 2, o versículo 13, ele diz: pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Então, só ouvir a lei, ela não justifica ninguém. É que Paulo está dizendo aqui. Não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei. Não adianta a pessoa ter a escrita em sua mão, ele ouve, mas ele não pratica. Ele não é justo diante de Deus. Justo serão justificados aqueles que praticam a lei. Então a lei do Senhor é algo muito importante para cada um de nós. Mas alguém pode perguntar: em que consiste a lei do Senhor? Nós vamos analisar com os irmãos aqui e observar que o decálogo é a lei moral de Deus para todos os povos, em todas as épocas. São os princípios absolutos e universais de Deus, os quais jamais deverão ser modificados. Na introdução do decálogo lemos: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, quando Deus fala aqui no início da leitura que li aqui de Êxodo 20, ele fala: eu sou o Senhor teu Deus. E quem falou essas palavras? Foi o próprio Deus. Foi ele quem falou essas palavras. Então, essas palavras não são palavras de Moisés, essas palavras não são palavras de homem, são palavras do próprio Deus. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Foi ele que falou essas palavras. Então, algumas lições aprendemos aqui. Primeiro, a origem ou autoria da lei procede de Deus. Foi Deus quem falou todas essas palavras. A lei não é mosaica, como alguns afirmam, mas ela é divina. Foi Deus mesmo quem escreveu a lei nas tábuas de pedra. Logo, as palavras ditas pelo Senhor são a revelação escrita de Deus. Segundo, o conteúdo da lei constitui um tratado entre Deus e o povo de Israel. Então, quem escreveu essa lei? Foi o próprio Deus que escreveu. Eu quero ler aqui com você, em Êxodo capítulo 31, o versículo de número 18, para que possamos entender, porque existem algumas acusações. As pessoas que não entendem, que não compreendem o que está escrito nesta palavra, eles acabam se contradizendo.
Existe uma controvérsia muito grande entre os que lêem a Bíblia com relação à lei de Deus. Uns dizem que elas têm validade somente para o povo judeu, né? Outros entendem, ou sem entender os versículos que cito, dizem que quem guarda a lei está separado de Cristo. Há também os que afirmam que Cristo aboliu a lei na cruz. Então nós vamos procurar, através desses textos bíblicos, mostrar qual é o verdadeiro significado da lei de Deus. O que é a lei de Deus? Por que é importante nós a observarmos? Êxodo 31, o versículo de número 18, está escrito assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. É algo interessante aí. Para alguém que acredita que os 10 mandamentos é a lei de Moisés, está aqui que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Você pode conferir na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 31, o versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Olha só que interessante, né? Foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Ainda em Êxodo 32, versículo 16, está escrito assim: As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ainda Êxodo 34, versículo 1 está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Tanto a primeira pedra que foram escritas, que foram quebradas, quando Moisés desceu do monte e viu a adoração do bezerro, ele ficou furioso e quebrou aquela pedra. Deus novamente de Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então o que nós vemos aqui é que Deus é o autor dessa lei. Ela não é uma lei mosaica, é a lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Então qual é o resultado de se rejeitar a lei de Deus? Nós temos vários exemplos, né, de pessoas que rejeitam a lei de Deus. Mas antes eu gostaria de ler um texto com vocês aqui para nós entendermos como essa palavra ela é poderosa, em que consiste a lei de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo de número 15, o apóstolo escrevendo aqui ao irmão, ele vai nos mostrar algo interessante. 2 Timóteo capítulo 3, eu quero ler com você o versículo de número 15 a 17, que está escrito assim, olha: E que desde a infância sabe, vou ler o versículo 14, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o que o apóstolo Paulo está recomendando aqui a Timóteo? Que ele persevere naquilo que ele aprendeu. Mas onde foi que Timóteo aprendeu? Timóteo, como muitos sabem, ele era filho de uma judia, porém de pai grego, mas ele já era um discípulo quando o apóstolo Paulo o encontrou na sua segunda viagem missionária. Ele já era um discípulo, ele já havia aprendido. Só que aonde Timóteo aprendeu foi justamente nas escrituras hebraicas. Na época não havia as escrituras gregas ainda. Então, Paulo diz aqui que toda escritura é divinamente inspirada. Hoje existe o conceito das pessoas de quererem dizer que o Novo Testamento, as escrituras gregas, elas têm mais validade do que as escrituras hebraicas, as escrituras antigas. Então, na época dos apóstolos, o que estava escrito era a Torá, eram a lei de Deus.
E essa mensagem já era vivenciada pelos irmãos. Então Timóteo já havia aprendido desde a infância as sagradas letras. Que sagradas letras são essas? São justamente a lei de Deus. Os mandamentos de Deus que Timóteo aprendeu, e segundo Paulo aqui, elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É o que ele escreveu em Romanos, que não são justificados que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então essas sagradas letras, elas podem nos tornar sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então se a pessoa crê nesta palavra, ele crê nesta palavra e tem a fé em Jesus Cristo, com certeza ele pode tornar um salvo em Cristo Jesus. Então é interessante nós notarmos isso aí, para que não venhamos de maneira alguma cometermos algum tipo de erro, né? Então nós temos aí hoje, como já falei, uma anarquia, pessoas que têm desprezado a lei de Deus. E qual é o resultado de se desprezar a lei de Deus? Isaías capítulo 24, versículo 4 a 6, está escrito assim: a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então a rejeição da lei do Senhor é a causa do fracasso de toda a humanidade. Porque segundo o profeta diz aqui, que toda a terra ela se murcha, ela se enfraquece. O que significa isso? Que os conceitos morais de Deus, eles não estão sendo mais ensinados em muitos púlpitos de algumas igrejas. Porque a própria liderança que é contra a lei de Deus acaba levando o povo a praticar o vírus do relativismo. Ou seja, eles não têm mais a lei do Senhor como algo, como um conceito absoluto. Então depende de cada localidade, de cada nacionalidade, de cada cultura. Mas a lei do Senhor ela é uma lei eterna. É uma lei que está escrita para que nós possamos meditar. Ela serve de uma lei moral para cada um de nós. Então qual é o resultado de se rejeitar a lei de Deus? É que nós vemos a anarquia, nós vemos os conceitos morais estão cada vez mais se enfraquecendo, a terra se murcha, se enfraquece, o mais alto povo da terra, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Quantas pessoas que se dizem cristãs, que estão deixando de observar a lei de Deus para guardar a lei de homens? Como na época de Jesus, estavam mais interessados em guardar preceitos humanos e invalidando o preceito de Deus. Isso é muito comum, nós encontramos em nossos dias, pessoas agindo dessa maneira. Mas isso é profético? Sim. O apóstolo Paulo dizia lá no primeiro século que nos últimos dias alguns apostatariam da fé por darem ouvidos a ensinamento de demônios, a espíritos enganadores. E que nós temos visto hoje é justamente pessoas que não têm o Espírito de Deus, que estão anulando a lei do Senhor, mas ela é uma lei que deve ser guardada em nossos corações. E por que as pessoas rejeitam a lei do Senhor? Eu quero dar aqui alguns exemplos aqui. Por que as pessoas rejeitam a lei do Senhor? Primeiro, por causa da natureza humana. A natureza humana, por causa do pecado, encontra-se em oposição à pessoa e à lei de Deus. Toda a humanidade está sob o pecado. Romanos capítulo 3, o versículo 10 e 11, está escrito assim: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, essas pessoas que não estão procurando mais agradar a Deus, estão procurando satisfazer os seus próprios desejos. O Natanael Guetta está assistindo a Guatemala, centro de América, né? Pai seja contigo, irmão Natanael, que Deus te abençoe.
falamos aqui desde o Brasil, de Belém do Pará, para todos os irmãos aí, que Deus abençoe. Então, a natureza humana, em contraste com a natureza divina, não tem procurado obedecer à lei de Deus. A humanidade vive segundo as más inclinações da natureza, buscando sempre atender às exigências pervertidas da carne. Efésios capítulo 2, eu quero ler com você aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, Efésios capítulo 2, o versículo de número 1 e o versículo 3, onde então vamos ver o contraste, né? A natureza humana, ela não quer se submeter à natureza divina. Diz aqui, Efésios 2, versículo 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos como naturezas filhos da ira, como também os demais. Então você vê aqui que há um poder que atua por trás do ser humano, para que ele venha fazer somente aquilo que desagrada a Deus. Então, uma das razões por que as pessoas rejeitam a lei de Deus é por causa da natureza humana, a natureza pecaminosa que vive, para atender às necessidades pervertidas da carne. E o pecado tem a sua sede no coração humano. Jesus afirmou que é de dentro do coração que procede os maus desígnios. Mesmo após a conversão, o novo homem, Cristo, continua lutando contra o pecado. Paulo fala da lei de Deus, mediante compreendida que a luta contra a lei do pecado que habita no corpo humano. Então, essa natureza que tem dentro de nós. Muitas pessoas ainda são tentadas a trabalhar no dia de sábado. Muitos cristãos ainda são tentados a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23, ele encontrou essa luta dentro dele. Aqui nós vemos a luta do homem, da natureza humana, com o Espírito de Deus que habita em nós. Romanos 7, 22 e 23 está escrito assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então essa luta, ela sempre vai existir dentro de cada um de nós. Sempre aquele desejo de fazer o que é contrário à lei de Deus. Mas através de Cristo Jesus, mediante o poder de Deus, que é o seu Espírito, ele nos dá condições para nós fazermos a vontade de Deus. Quantas vezes nós relutamos contra a nossa natureza? Nós lutamos, o próprio Jesus disse que nós devemos vigiar e orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, a natureza humana, ela sempre vai estar em contrapartida com a lei de Deus. Então nós temos aqui a luta deste homem aqui, que segundo ele diz, no tocante ao homem interior, ou seja, aquilo que está dentro de você, ele tem prazer na lei de Deus. Todos nós temos prazer na lei de Deus. Mas nós vemos, mas há uma lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então essa luta, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. A nossa natureza humana, ela vai querer nos levar a pecarmos contra Deus, mas nós devemos fazer o quê? Revestir-nos do Senhor e da força do seu poder, para que possamos resistir aos dias maus. A C. Gonçalves, Pai seja contigo, irmã também, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então estamos falando sobre a lei de Deus. Por que as pessoas rejeitam a lei de Deus? Vimos, em primeiro lugar, por causa da natureza humana. Em segundo lugar, por pensarem que a lei se opõe à felicidade. Tem muita gente pensando dessa maneira, achando que a lei de Deus se opõe à sua felicidade. As pessoas se rebelam, rejeitam a lei de Deus, porque entendem que ela se opõe à sua felicidade.
Alguns dizem que a lei leva a pessoa a sentir-se culpada e infeliz. Então rejeitam as proibições divinas e passam a constituir suas verdades e buscar a felicidade longe das restrições legais. Contudo, a experiência mostra que a rebelião contra a lei de Deus não traz felicidade. Então, em Provérbios capítulo 16, versículo 20, o sábio Salomão lhe afirma: o que atenta para o ensino, acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, aquela pessoa que atenta para o ensino, acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, quando nós passamos a colocar nossa dependência em Deus, essa felicidade ela vem automaticamente sobre cada um de nós. Eu relutei muito tempo para não obedecer à lei de Deus. E eu achava também que eu seria infeliz por me submeter à lei de Deus. Eu achava que fazendo aquilo que eu queria seria o melhor para mim. Mas depois que eu tomei essa decisão, pedindo ajuda a Deus para que eu pudesse obedecer a Ele, então este provérbio se cumpriu na minha vida. Eu atentei para o ensino e achei bem. E passei a confiar no Senhor e Ele me fez feliz. No Salmo 119, versículo 1, o salmista diz: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então muitas pessoas pensam o contrário. Elas pensam que a lei se opõe à sua felicidade, pelo contrário. Então diz aqui o texto que os que andam na lei do Senhor, eles são bem-aventurados. São bem-aventurados. E quando você ensina ainda a lei do Senhor, você é mais bem-aventurado ainda. O próprio Jesus disse que aquele que ensinar aos homens esses mandamentos, por menor que sejam, será considerado maior no reino dos céus. Aquele que ensinar aos homens que se deve cumprir. Então, se você faz isso, você é considerado maior no reino dos céus. Mas aquele que ensina o contrário da lei do Senhor, ele será considerado menor ou insignificante no reino de Deus. Então as pessoas acham que dessa maneira vão ser felizes. O Salmo 19, versículo 8 está escrito assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Essa alegria nós passamos a sentir quando nós passamos a colocar nossa confiança no Senhor. Hoje tenho prazer na lei do Senhor. Hoje eu tenho alegria em servir a Deus, uma felicidade muito grande no meu coração, e creio que você também tem essa alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo te proporcionou essa alegria. O poder de Deus que habita em cada um de nós nos faz obediente à sua palavra. E aí nós temos esta alegria de servir ao Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Salmo 19, versículo 8. Então é dessa maneira, amados, que Deus faz em nossas vidas. Não pense você que a lei de Deus vai se opor à sua felicidade. Muitas pessoas não querem deixar seus afazeres, não querem deixar a sua vida para servir a Deus, porque acham que vão sofrer prejuízo com isso. Pelo contrário, você só tem a ganhar com Deus. Em terceiro lugar, por que as pessoas rejeitam a lei do Senhor? Por pensarem que a lei se opõe à liberdade. Muitos líderes religiosos têm ensinado as pessoas a se oporem à verdade de Deus. Têm ensinado as pessoas a ficarem contra a lei do Senhor, achando que a lei se opõe à liberdade deles. E até dizem que aqueles que guardam a lei estão debaixo de maldição. A palavra diz que aquele que não perseverar em tudo que está escrito na lei será maldito, mas aquele que guarda será bem-aventurado. As pessoas se desviam da lei porque a veem como algo oposto à liberdade. A ideia que o homem sem Deus tem da liberdade é a ausência de limites. Faça o que quiser, vive e desfrute de tudo, sem remorso, não se preocupe com os outros, curta à vontade. Entretanto, isto não é liberdade, mas é licenciosidade. E o evangelho que as pessoas têm pregado hoje, que eles denominam o evangelho da graça, na verdade se cumpre neles o que o apóstolo falou.
que surgiriam homens que transformariam a graça de Deus em libertinagem. As pessoas estão ensinando que a salvação é pela graça e que não tem mais compromisso com a lei de Deus. Pelo contrário, você tem um compromisso com a lei de Deus. A graça é um favor imerecido. A graça é aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Então a lei, ela serve para nos conduzir a Cristo. O apóstolo pergunta: anulamos a lei pela graça? De forma alguma, antes estabelecemos a lei de Deus. Irmão José Aparecido de Brito, Pai seja contigo, irmão Mauro, meu irmão, Pai seja contigo também. Que Deus abençoe. Então, a lei do Senhor é algo que nos dá a certeza da nossa salvação. De forma alguma nós devemos entender que a lei do Senhor, ela se opõe à nossa liberdade. Porque as pessoas, elas não querem ter compromisso. As pessoas, elas não querem de forma alguma se submeter à lei de Deus. Aquilo que Deus tem determinado. Elas acham que o evangelho da liberdade é melhor. Lá a pessoa vive uma vida sem compromisso com Deus, e sem pecado, porque a Bíblia diz que onde não há lei não há pecado. Então, se a pessoa está vivendo essa vida sem lei, então ela pode fazer o que quiser, porque não tem restrição. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é clara, ela impõe limites. Ela impõe limites. A lei me disse, 6 dias trabalharás. Ela me colocou limite. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então ela me colocou um limite. Mas esse limite é bom para mim. Por quê? Porque eu tenho benefício se assim eu fizer. Lá no livro de Isaías está escrito dos benefícios que tem aqueles que obedecem à lei do Senhor. E quando nós assim fazemos, nós somos bem-aventurados pelo Senhor. Ele cuida de cada um de nós. Ele vai nos dar a salvação e vai nos dar tudo aquilo de bom para nossas vidas. Então, o livro do profeta Isaías, onde ele fala sobre essa bênção, né, que nós devemos guardar, que nós devemos sempre cultivar em nossos corações, há a palavra de bênção para cada um de nós. Isaías capítulo 58, o versículo de número 11, eu quero ler para você ver que quando você decide obedecer à lei do Senhor, você só tem a ganhar. Deus só tem benefício para dar para você. Deus fala uma palavra: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser. Então, Isaías 58, versículo 11, está escrito assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de guardar e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade no meu santo dia, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as altas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, meus amados, que Deus, esta palavra, certamente, ela é para cada um de nós. E ela não é uma palavra, escrita somente para o povo de Israel, como algumas pessoas pensam. De maneira alguma. Ela é escrita para todos aqueles que abraçam a aliança eterna. Eu quero ler para você que está perguntando aí para quem Isaías escreveu esta palavra aí. Isaías 56, o versículo de número 12 em diante, eu quero ler para você, para que você possa entender se você se opõe à lei do Senhor. Se você não obedece, é porque você ainda não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele obedece à lei do Senhor. Então, veja só, Isaías 56, versículo 2, está escrito assim: bem-aventurado o homem que faz isto,
e o Filho do Homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro, aqui ele está falando com o estrangeiro, não está falando mais somente com o povo de Israel. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará de seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhe aquilo que me agrada e abraço a minha aliança eterna. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Agora o versículo 6. O versículo 6. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o meu sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, meus amados irmãos, esta palavra aqui, ela é escrita tanto para o povo de Israel, como também para aqueles que se chegam a Deus, para aqueles que se aproximam de Deus. É bom nós entendermos uma verdade, amados, e dela nunca esquecemos, que não existe nas Escrituras, se alguém souber, pode me mostrar um texto bíblico aí, que esteja escrito que existe Deus dos gentios. O Deus que nós servimos é o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Então, a promessa que existe na Bíblia, não existe uma promessa diretamente direcionada aos gentios. Pelo contrário, os gentios, eles abraçam a promessa que foi feita a Israel. Justamente no último versículo aqui do capítulo 56 de Isaías, ele fala, assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então nós estamos nessa promessa que Deus fez. E lá, escrevendo aos Gálatas, está escrito lá, que os que são da fé são filhos de Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Deus fez uma promessa a Abraão, e nessa promessa nós estamos firmados. Então, esta palavra aqui, ela está escrita tanto para os judeus, como para aqueles que abraçam a aliança eterna. Nós, os gentios, pela graça de Deus, nós fomos enxertados nessa oliveira que é Cristo Jesus. Então, muitas pessoas se opõem à lei de Deus por pensarem que ela se opõe à sua liberdade. Tá? Então, Jesus Cristo disse em João 8, 31 e 32 e 34, ele diz, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, todo o que comete pecado, ele vive debaixo do pecado. E o que é pecado, amados? Quero ler aqui em 1 João, capítulo 3, o versículo 4, para nós entendermos o conceito bíblico do que é pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, uma pessoa que transgride a lei moral de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, ainda que ele guarde 9 mandamentos, mas se ele não guarda o 4º mandamento, ele é um transgressor da lei de Deus. E ele vive em pecado, porque a palavra diz que o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, muitas pessoas se opõem à lei de Deus por entenderem de forma errada. As pessoas acham que a melhor maneira de serem livres é rejeitando a lei do Senhor. Contudo, Jesus afirma, e a experiência comprova justamente o contrário. Ligados ao pecado serão sempre escravos do pecado. Então nós precisamos entender
Por que que a lei de Deus ela deve estar escrita no nosso coração? Por que que nós devemos entender esta palavra justamente? É o que Paulo diz. Anulamos a lei pela graça? Não, de forma alguma, antes estabelecemos. Porque onde não há lei, não há pecado. Então a lei de Deus ela deve ser vivida por cada um de nós, deve ser analisada por cada um de nós. Os mandamentos de Deus. E aqui no capítulo 5 de 1 João, o versículo de número 2 de 3 está escrito assim, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que aguardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus não são pesados. Então, não são pesados os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus se tornam pesados para o homem natural, para o homem que ainda não tem o Espírito de Deus. Mas para aquele que já recebeu o Espírito de Deus, Jesus disse que o Espírito viria para nos guiar em toda a verdade. Então não se torna um peso mais. Pelo contrário, como disse o salmista, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Passamos a servir ao Senhor com alegria. Passamos a fazer a vontade dele com alegria. Então, em quarto lugar, por que as pessoas rejeitam a lei de Deus? Por pensarem que o amor substitui a lei. E é muito que nós ouvimos pregar hoje, né? Que o amor substitui a lei. Este é o argumento predileto. Afirmo que a lei é arcaica, preconceituosa, opressora e injusta. O que vale é o amor. Quantas vezes nós temos ouvido pregadores falar isso, né? Que o que vale é o amor. O argumento é que o amor substitui a lei. Entretanto, a Bíblia ela nos mostra algo muito interessante. Evandira Soares Brito, paz seja contigo. Amém, irmã, Deus te abençoe. Quero ler para você aqui Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, onde fala sobre amor, versículo 10. Algo interessante aqui. Romanos capítulo 13, versículo 10, está escrito assim: o amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós temos essa referência aqui, que fala sobre o amor, que o cumprimento da lei é o amor. Eu não sei como você entende esta palavra, mas o apóstolo Paulo aqui está tratando dos mandamentos relativos ao homem. O próprio Jesus falou, que os mandamentos se resumem em 12. Eu quero ler esse texto aqui, Marcos 12. Marcos 12, versículo 28, para nós entendermos aqui, para a gente comentar um pouco acerca dessa questão aí. Marcos 12, versículo 28 a 31. Está escrito assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, esses dois mandamentos são os dois maiores mandamentos. Porque Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Os 10 mandamentos, eles se dividem em dois. Os 4 primeiros mandamentos, eles são relativos a Deus. Quais são eles? Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, então nós vamos cumprir o primeiro mandamento, que é: não terás outro Deus diante de mim. É o primeiro mandamento. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos cumprir o segundo mandamento, que é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas,
Nós vamos cumprir o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomasse o nome em vão. Se nós amamos o Senhor de todo o nosso entendimento, nós vamos obedecer o que ele disse. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses 4 mandamentos, que são os primeiros relativos a Deus, eles são relativos a Deus. É o primeiro grande mandamento. Agora, o segundo grande mandamento são 6, que são: é o quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás a carne do teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar o que é do teu próximo, você não vai de forma alguma tentar prejudicar o teu próximo. Então você vai agradar o teu próximo. É nisso que Paulo diz que aí o cumprimento da lei é o amor. Se você ama, você vai guardar esses 6 mandamentos que são relativos ao homem e 4 que são relativos a Deus. Então, nisto é que é separado os 2 mandamentos da lei de Deus. Os 2 maiores mandamentos são esses: amar a Deus acima de todas as coisas e ser teu próximo como a ti mesmo. E há pessoas que ensinam que, por Jesus falar dessa maneira, então a pessoa ela só precisa amar. Aí ela só ama e ela pode transgredir o resto que está tudo ok. Não é isso que Deus ensinou para nós. Nós devemos guardar a lei do Senhor. Não adianta a pessoa ser guardador do sábado se ele fala mal do seu próximo. Não adianta ele amar o seu próximo se ele é transgressor do 4º mandamento, se ele é idólatra, se ele toma o nome de Deus em vão, e etc. Então, Tiago diz: se alguém é observador da lei e tropeça em seu ponto, ele é o culpado de todos. Então, uma coisa muito maravilhosa que transparece quando se lê a Bíblia e se aprende a conhecer inteiramente, é que ela é um livro atualizado e muito contemporâneo. É um livro que fala a todas as épocas, gerações, porque a humanidade permanece a mesma em todas as suas qualidades essenciais, e Deus continua mesmo assim. A mensagem de Deus para o mundo é ainda esta velha mensagem, né? E deve ser mostrada quão relevante ela é para o mundo de hoje. Para muitos, quando se fala na lei do Senhor, já se dão por um caso encerrado. Muitos não querem mais tratar deste assunto. Muitos acham que, quando se fala da lei do Senhor, uma das primeiras coisas que pessoas falam, principalmente com relação ao sábado, é que o sábado é uma doutrina adventista. Mas me prove que o sábado é uma doutrina adventista. O adventismo é do século XVIII. A lei do Senhor foi escrita há milhares de anos atrás, já existiam. E estão escritas no Decálogo para que nós possamos obedecer. Precisamos compreender o que é a lei de Deus, o que é a lei de Moisés, quais leis foram abolidas por Cristo na cruz, né? E quais delas estão em vigor ainda hoje. Muitas pessoas, por falta de entendimento, elas acabam falando coisas que não correspondem à realidade. Mas que Deus nos conceda a graça para que nós possamos sempre entender esta palavra. Porque a lei do Senhor é uma lei eterna. E essa lei, ela vai ser usada naquele dia, quando nós comparecemos perante Cristo. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo, deixa eu ler com você aqui, Hebreus, capítulo de número 9. O versículo de número 4 está escrito assim, só para você entender que a lei do Senhor, ela é diferenciada da lei de Moisés. Mas antes disso aí, eu quero ler para você Deuteronômio 24, 31, versículo 24 e 26, Deuteronômio aqui, para nós vamos já encerrar esse assunto aqui. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24 e 26, está escrito assim, ó.
Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então veja só que a lei escrita de Moisés, ela não estava dentro da arca, ela foi colocada ao lado da arca da aliança. Ao lado da arca da aliança. Agora vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 4, para que você possa entender, quando fala aqui acerca da arca da aliança, o que havia dentro daquela arca. Hebreus 9, versículo 4, está escrito assim: a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Essas tábuas da aliança são justamente as duas tábuas com os 10 mandamentos da lei de Deus. Onde é que essas tábuas estavam? Estavam dentro da arca totalmente coberta de ouro, que estava uma urna de ouro contendo o maná, havia uma porção do maná, que caiu no deserto. O bordão de Arão também estava dentro, que floresceu, e as tábuas da aliança também estavam ali dentro ali. E nós vimos recentemente aí uma equipe de televisão que procurou por vários lugares, tentando encontrar a arca da aliança. E eles andaram por vários lugares, foram na Etiópia, foram em tantos locais aí, onde eles imaginavam que podia estar a arca da aliança, e eles não encontraram a arca da aliança. Agora, por que não encontraram? Porque essa arca ela não está à disposição do homem. Não está porque dentro dessa arca tem 3 provas muito importantes para o povo de Israel. Qual é? O bordão que Arão usou, que floresceu, uma porção do maná que Deus vai mostrar para os israelitas naquele dia, que eles foram alimentados com maná no deserto, e as tábuas da aliança, que são os mandamentos da lei de Deus, que eles não podem de forma alguma serem esquecidos. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 19, você vai encontrar uma referência aonde se pode achar a arca da aliança com as tábuas da lei da aliança, com o maná e com a vara de Arão. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, quando aqui João lhe viu que se abriu o santuário de Deus, que estava no céu, o que foi visto lá dentro? A arca da aliança. Por quê, amados? Porque esta tábua, ela está guardada para que naquele dia as pessoas elas possam observar e possam ver que a lei do Senhor é uma lei eterna. É uma lei que ela permanece para sempre. E Jesus, ele deixou bem claro isso em Mateus, que ele não veio de forma alguma destruir, abolir a lei. Mateus 5,17 está escrito assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, meus amados, esta palavra eu quero deixar com os irmãos sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é uma lei eterna.
Então, você que ainda não entende, próxima oportunidade, nós queremos esclarecer a você sobre a lei do Senhor. É importante que você entenda para que você não venha de forma alguma ficar enganado. Saudações a Cid Batista, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aqui também a irmã Evandira Soares Brito, Júnior Jesus, a irmã que peça oração para mim e meu marido e para todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos estar orando com certeza, abençoando você. É do Brasil e do mundo aqui, Evandira Soares, né? Deus abençoe também. Irmã Ana Cardova sempre nos acompanha nessa live ao vivo aí. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Mas nós queremos orar, amados. E que Deus lhe possa iluminar o nosso coração. Que Deus lhe possa nos dar condições de obedecermos a sua palavra. Que nós venhamos ter sempre essa disposição de obedecer à lei do Senhor, porque ela é o nosso prazer. E como disse o salmista, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele medita nela de dia e de noite, e com certeza será uma pessoa muito próspera. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar também. Quero pedir também a oração dos irmãos. Estou com a garganta bastante inflamada, devido a uma virose, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória, que Deus vai nos abençoar. Então, se você entendeu essa mensagem, se você compreendeu essa mensagem, você pode compartilhar. Se você não entendeu também, você pode fazer a sua pergunta aí, né? Que a gente vai, numa oportunidade, estar respondendo os irmãos aí. Então, segundo aqui, veio a opinião aqui do Cid Batista, né? Eu creio que o Antigo Testamento serve apenas para exemplo hoje. Estamos debaixo da lei de Cristo e do Novo Testamento. Ou eu entendi errado, certo? É um assunto que o irmão precisa muito compreender, precisa entender, irmão Cid Batista, porque eu também imaginei dessa maneira por algum tempo, mas entendi que as Escrituras Sagradas, ela é uma só. Tá? Quando se faz referência ao Antigo Testamento, não existe possibilidade, eu respeito a opinião do irmão, mas não existe essa possibilidade de que o Antigo Testamento serve somente de exemplo para nós. Afinal de contas, existem muitas coisas no Antigo Testamento que nós vivemos hoje. O Novo Testamento que o irmão fala, que são as escrituras gregas, elas são cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É impossível nós entendermos o conhecimento, a vontade de Deus, se nós tivermos a ideia de que o Antigo Testamento é só o que vale. Jesus, o Novo Testamento, na verdade, é o sangue, a aliança que ele fez conosco. Em uma outra oportunidade, eu quero comentar com o irmão, tá? Sobre essa relação que existe da lei e da graça, né? Antigo e Novo Testamento, para que possamos entender. Mas eu creio que o irmão estará buscando a Deus para que possa orientar, para que possa ter esse conhecimento da lei do Senhor, para que possa entender melhor aquilo que Deus tem para mostrar para o irmão, tá? Mas que o irmão não venha de forma alguma entender dessa maneira que o Antigo Testamento só serve de exemplo para nós, né? Claro que tem muitos exemplos do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios que nós devemos tomar como exemplo o que aconteceu com o povo de Israel no passado, mas tem muitas coisas boas que nós precisamos entender acerca das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus, tá? E é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para ensinar, para que o homem de Deus ele venha a ser perfeito em tudo aquilo que fizer. Tá bom, amados? Então vou orar e agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai que está no céu, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com os teus servos, Senhor, comentando sobre a tua lei, sobre a tua palavra,
Que o Senhor possa abrir nosso coração, Senhor, para entendermos, Deus querido, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, a Tua graça sobre nossas vidas, porque dela dependemos, Senhor. Tua palavra diz que somos salvos pela graça, Senhor, e não pelas obras, Senhor, para que ninguém se glorie. Mas a salvação é um dom Teu, Senhor, um dom que tem dado a cada um de nós. Nos ajuda, Pai querido, para que possamos sempre fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus, que Tu venhas, ó Pai amado, nos conceder a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai, fica conosco nesta noite de sábado, nos dá um sono abençoado, Senhor. Aqueles que irão fazer vigílias, aqueles que irão, Deus amado, oferecer sacrifício, aqueles que estão em jejuns, aqueles que na parte clara desse dia irão, Senhor, ao templo para congregar, para aprender a Tua palavra, assim como o Senhor Jesus fazia, que era Teu costume, Senhor, estar todos os sábados ensinando as Escrituras, que possamos também seguir este exemplo, Senhor. Assim abençoa a vida de cada irmão, Senhor, aqueles que entenderam, aqueles que ainda não compreenderam, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, iluminar suas mentes para entender a Tua palavra. Pai, é no nome de Jesus que nós pedimos, nós te agradecemos. Amém e amém. Em nome do Senhor Jesus, que a paz seja com todos. Saudações a Cristiane Bonita também. Deus abençoe já no final. Mas que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, que a paz seja com todos. Tenham um feliz sábado e que possam desfrutar da paz de Cristo em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.